que nós estamos fazendo desse curso. Nós falamos no último domingo, pela graça de Deus, aí, sobre disciplina, com o conceito: a igreja deve ser composta somente de pecadores arrependidos. Precisamos entender isso. A igreja deve ser composta somente de pecadores arrependidos. Tá? Não tem um santo preservado do pecado no meio da nossa igreja aqui que não seja Cristo. Que não seja Cristo. Então, nenhum outro. Todos pecadores, todos os nossos irmãos da igreja de todos os tempos, pecadores arrependidos. Estes são salvos, este é o povo de Deus. E a nossa igreja visível deve se esforçar para isso também, para que nós mantenhamos no rol de membros somente pecadores arrependidos. E a aplicação, então, é uma igreja que zela pela fé uns dos outros. Ou seja, nós cuidamos da fé para que seja cultivada, para que seja edificada, para que seja mantida, professada, reconhecida na conduta. Nós ajudamos uns aos outros nisso. E se a fé, então, não for verificada, não temos a confirmação, que haja disciplina. Então, chegamos já ao ponto 7, culto e ordenanças. Lembra que são 8, então chegamos no 7. Culto e ordenanças, separados aí, primeira parte, o 7A, falando do culto. Então, o culto, trabalhamos esse conceito. A igreja se reúne no dia do Senhor para glorificar a Deus, edificar os santos e evangelizar o mundo. Então, é o conceito mais longo que nós tivemos até agora, hein? A igreja se reúne, já é uma informação extremamente importante, vinculado ao âmago do que é ser igreja, a reunião, a assembleia, a coletividade, sermos comunitários. Então, a igreja se reúne. E nós temos uma ênfase no dia do Senhor. Estamos falando do dia do Senhor, a reunião de toda a igreja local no dia do Senhor. E tem objetivos nessa reunião, nesse dia: glorificar a Deus, edificar os santos e evangelizar o mundo. Então vamos lá, vamos falar de adoração. Deus é o iniciador do culto. Isso precisa ficar com ênfase, enfático em todos nós. Deus é o iniciador do culto. Não somos nós que iniciamos o culto a Deus. É Deus que inicia o culto a Deus. Alguma dúvida quanto a isso? Deus inicia o culto a Deus. Então, por toda a Escritura, a gente pode analisar: Deus cria, redime o seu povo, para que o seu povo o sirva e o adore. Então, a iniciativa é de Deus. Deus é o iniciador do próprio culto a Deus. Então, não é o homem que inicia o culto, não é o homem que inicia a busca pela adoração a Deus, é o próprio Deus que inicia a adoração do seu povo a si. Então, isso é parte da história da salvação, isso é a história do mundo. Deus é o iniciador do culto. Então, entendam, é por este motivo que nós iniciamos o culto como nós iniciamos. Então, nós temos ali recados, façamos. Saudação, façamos. Nós temos músicas de preparação, podemos fazê-las. Mas aí nós temos o silêncio solene. O silêncio solene. E aquele silêncio é: vamos começar o culto em breve. Então, de nós, o silêncio. De nós, o não fazer. É esse o ponto do silêncio, é a não atividade. Nesse sentido, fico um pouco triste que no silêncio solene, mesmo que não esteja falando ou emitindo grandes barulhos, alguma pessoa fique no celular. Estou falando diretamente com os jovens. Ou, durante o silêncio solene, está trabalhando. Não é essa a alma do silêncio solene. O silêncio é a inércia.
Então é óbvio que você não vai morrer naquele momento. Óbvio que haverá alguma atividade em você, mas é uma representação do quê? Da morte nossa. Do quanto nós não somos aptos a iniciar o culto. É por isso que eu, inclusive, prefiro não anunciar que seja feita a oração silenciosa, que de alguma forma você está anunciando que o culto vai começar na sua oração, ou na sua busca. Então é o silêncio, é aquele momento de constranger, sabe? Constranger, para você ouvir mesmo, para você prestar atenção no mundo. Ó, se a gente parar agora e tenta ouvir, o mundo está em atividade. Vocês vão perceber, talvez uma moto passe bem na hora. Então, o mundo está em barulho. A gente está em silêncio. A gente está, como disse o pastor Ciro, em uma busca de esvaziar-se. E o que vai iniciar o culto? O que inicia a adoração? O seu silêncio não é a adoração. O que vai iniciar a adoração? A palavra. Então, a palavra é a voz nossa ou a voz de Deus? A voz de Deus. Através de uma leitura, através de alguém ler, sem dúvida, mas não é a voz do dirigente, é a voz de Deus, através da leitura do dirigente. Então é Deus que busca o seu povo, é Deus que cria o seu povo, é Deus que redime esse povo, e esse povo o serve e o adora. Então, olhando para a Bíblia, seja desde a libertação do povo no Egito, lembra qual que era a informação oficial de Deus para Faraó, para a libertação do povo? Liberte o meu povo para o quê? Para que ele vá e me adore. Me adore. Então, vou libertar um povo para que me adore. Então, essa é a informação desde Êxodo lá, 9:1. Então, ou seja, na conversão de idólatras para servir a Deus. Romanos 1:25 ou 1 Tessalonicenses 1:9. Vamos ler, então, Êxodo 9:1. Alguém, em voz de trovão, leia Êxodo 9:1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, o chamado para prestar serviço a Deus é de Deus. E Deus vai libertar o seu povo pelo seu poder, não pelo poder do povo, para ser servido por ele. Ou, Romanos 1:25, que anuncia o pecado de não servir a Deus, Romanos 1:25, pela idolatria. Então era para adorar o Criador. O Criador bendito eternamente deve ser adorado. Deve ser adorado. E o povo na idolatria não adora. O povo é retirado da idolatria para adorar. 1 Tessalonicenses 1:9. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, deixando de servir aos deuses para servir a Deus. Deus resgata o seu povo para que seja servido. Então, o serviço a Deus, o culto a Deus, é algo intrínseco à salvação. Não existe povo redimido sem povo adorador. Não existe salvação sem adoração. E tudo isso tratando como um povo que adora, um povo que serve, uma comunidade que se prostra. Então o culto está dentro da salvação, dentro da salvação. E Deus procura quem o adore na verdade de Cristo, na verdade do Messias e na regeneração do Espírito. Então a adoração está vinculada à Trindade. A adoração está vinculada a nós adorarmos a Deus. Na verdade, revelação, resgate de Cristo. Na regeneração, inspiração do Santo Espírito de Deus. Então, quem proclama o culto a Deus é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito. E em João
4:23, esse a gente pode ler até todos juntos, em uma só voz. João 4:23, leiamos. Estes são os que o Pai procura. Busca adoração em espírito e em verdade. Não é uma adoração qualquer, não é uma adoração em emoção e falsidade. Não é uma adoração em razão e frieza. Nada disso. É em espírito e em verdade. Através da regeneração do Espírito, através de uma transformação que há no Espírito Santo, só os que foram regenerados pelo Espírito adoram. E em verdade, Jesus disse, eu sou a verdade. Então é em Cristo e no Espírito o nosso culto. É assim que é a adoração que o Pai busca. É assim que é a adoração do culto, que é feita por essa comunidade no dia do Senhor. Algum comentário ou acréscimo, contribuição, pergunta, questionamento, linchamento público? Nada. Dia do Senhor. Então, na Antiga Aliança, nós víamos uma santa convocação. Já ouviram falar da santa convocação, a assembleia, que era a solene chamada do povo? Na Antiga Aliança era o sábado. Na Antiga Aliança era o sábado, e não só o sábado semanal, tá? Mas o sábado, a santa convocação. Porque eles costumavam fazer no 7º dia. Primeiro porque era ordem, mas tinha um significado. Primeiro, é a plenitude da criação. Então, 6 dias foram de criação, onde Deus criou o mundo, trabalhou, fez obras por 6 dias através da sua palavra, mas no 7º, descansou. Então, 6 dias fez o mundo, no 7º, descansou. É no dia 6º, quando tudo está muito bom, está ali a plenitude. Então, no sábado há o descanso. Então, na plenitude completa a criação, há o descanso. E Deus institui esse descanso a referenciar-se a esta criação de Deus estar completa. Agora, no Novo Testamento, e aí os irmãos podem ter dúvidas nisso, assim, não ter segurança, mas tem que ter clareza nisso. Por que no domingo não mais no sábado? Na Nova Aliança, no Novo Testamento, melhor dizendo, é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana. Porque, como nós anunciamos, estamos falando de sermos participantes de uma nova criação. Uma nova criação. Se no sábado descansamos na obra de criar, na obra de Deus plenamente concluir a criação, estamos falando que nós fizemos com essa criação? Nós, culpa minha aqui. O que nós fizemos com essa criação? Gênesis 3 já, nossa, nem durou muito. 1 e 2 é criação. Gênesis 3, a gente perturba tudo, a gente distorce, a gente corrói, a gente corrompe. Pecado vem e a gente mancha essa criação. Nós destruímos essa criação. Como a gente descansa naquilo que a gente destruiu? Como que a gente descansa naquilo que a gente condenou? Como descansamos na condenação? Quem acha descanso no inferno? Quem acha descanso no pecado? Quem acha descanso na mancha que as suas próprias mãos causaram? É isso que nós fizemos com a criação. Só que Deus faz o quê? Nova criação. Tudo está se fazendo novo. Tudo está se renovando. Então, você é o da criação original?
Olha isso, você é o da criação original? Você é o filho de Adão apenas? É essa a sua filiação? Você que crê se resume a filho de Adão? Não. Você se tornou filho de Deus em Cristo, em uma nova criação. Tem noção da importância disso, da morte e da ressurreição de Cristo? Nós estamos resetando ali, ou na verdade Jesus está resetando o mundo. Nele mesmo ele está aceitando a condenação em prol da sua igreja e renascendo, e nos chama a renascer com Ele, nova criação com Ele. É novidade, não é mais do mesmo, é renovação. E nessa nova criação nós celebramos a ressurreição, nós descansamos na nova criação, não na velha criação. Sendo assim, celebramos hoje. Por que nos reunimos hoje? Porque celebramos a ressurreição. O primeiro dia da semana, o primeiro dia da nova criação. Jesus é a novidade. O domingo é a novidade. O domingo é a nova semana, e a nova semana é em Cristo, na obra de Cristo e no nosso descanso. Então, o dia do Senhor aponta para a nova criação e o descanso na obra concluída de Cristo. Ressurreto. Então, nesse sentido, olhando para o Evangelho, olhando o que nós anunciamos, quem deseja ficar no sábado? Quem deseja descansar na criação corrompida? Sendo assim, nós desejamos descansar em Cristo e na sua obra completa, em Cristo e na nova criação. Domingo, primeiro dia da semana, como costumavam os apóstolos. Então não é só uma doutrina importante, mas é explicitamente o que os apóstolos faziam. Bom, e se nós nos reunimos dentro do domingo, se nós nos reunimos como igreja, o que fazemos nessa reunião? E aí vem o princípio regulador do culto. Princípio regulador do culto. Nós lemos isso um monte de vezes quando a gente tratou disso daqui na confissão de fé. E esse trecho da confissão de fé aqui editado, existe uma maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro. E esta maneira é instituída pelo próprio Deus verdadeiro na sua palavra. Então existe uma maneira correta. O que a gente deduz a partir daí? Existem maneiras incorretas. Adorar a Deus não é de qualquer jeito. Adorar a Deus não pode ser qualquer forma, qualquer jeito. Não. Existe um modo correto de adorar a Deus. Alguém pode ler Deuteronômio 12, 32? Deuteronômio 12, 32. Ou seja, olha o risco. O que Deus diz: se eu vou legar a vocês a minha lei, vocês não vão inventar nada. Não vão inventar nada, não vão acrescentar, não vão mudar, vão obedecer. Então está expresso na palavra a forma com que devemos adorar a Deus. Não com imaginações, nem com invenções humanas. Não precisamos da nossa criatividade para criar um culto a Deus. Nem sugestões de Satanás. Ou seja, o que Satanás está fazendo? Querendo jogar o seu fermento, querendo acrescentar, querendo distorcer, e ele está lá sugerindo. Qual que é a preocupação? Não sigam isso. Não acrescentem o fermento dos fariseus e saduceus. Não vão para a doutrina dos homens. Fiquem com a doutrina de Deus.
Então, também não utilizamos para o nosso culto representação visível daquilo que cultuamos. Não fazemos isso. Então, nós usamos elementos visuais no culto, é óbvio, mas não é alvo da nossa adoração. Nós não adoramos essa flor. Não adoramos. Nós não adoramos o projetor. Não adoramos. E nem poderíamos fazer nenhuma imagem ou trazer imagens daquilo que adoramos. Daquilo que é a imagem que nós colocamos todo o nosso louvor e reflexão. E aí entra Êxodo 24 a 6. Vamos frisar esse texto novamente? Êxodo 20, de 4 a 6. Ou fazê-los ouvir o folhear. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, em si, não devemos fazer imagem daquilo que não está aqui em imagem. Então, nós não podemos fazer imagem do que está acima da terra ou debaixo da terra, ou seja, daquilo que é espiritual. Não as adorarás, nem lhes darás culto, ou seja, não farás adoração ou culto a imagens. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pois bem, então, na Escritura, o que a Escritura diz sobre culto? A igreja se reúne para 5 coisas bem fundamentadas e explícitas. Se reúne para ler, se reúne para ouvir, se reúne para orar, se reúne para cantar e se reúne para ver a palavra. Então, ler a palavra, ouvir a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, ver a palavra. Está fundamentado nesses 5 que nós, quando estudamos, vimos versículo por versículo, estão aí as referências. Então, nós vamos ler a palavra de Deus juntos, nós vamos ouvir a palavra de Deus e a exposição dessa palavra, o mais fiel a essa palavra. Orar também fielmente essa palavra. Nós devemos orar fielmente a palavra de Deus. Nós vamos cantar fielmente a palavra de Deus. E cantamos aqui lindamente, os irmãos cantaram Tua Palavra. E falta fôlego nessa canção, né? A palavra de Deus tira o fôlego, né? E vemos a palavra através dos sinais visíveis contidos na palavra, ou seja, materializamos essa palavra às nossas vistas, ou até tangivelmente, através do batismo e da ceia. Esses são os sinais visíveis da palavra de Deus que a palavra aponta. Então, também, conforme o pedido de Paulo lá em 1 Coríntios 16, 2, falando para coletar no primeiro dia da semana, sugere-se que podemos também fazer as ofertas no primeiro dia da semana, juntamente. Então, está resumido o nosso culto. É isso mesmo? Onde estamos falhando? Nós discutimos isso esse ano, graças a Deus, e discutimos longamente e reformamos o nosso culto. Reformamos o nosso culto depois de analisar, discutir, ouvir os irmãos falar, olhar compassadamente mais de mês esse tema. E por isso nosso culto hoje prevê estes temas, já graças a Deus, os batistas já têm dessas premissas importantes, mas organizamos novamente o culto para ênfase nelas, ênfase no Evangelho. Alguém tem alguma dúvida sobre elementos de culto? Ou ainda sobre o que anuncia o nosso culto? Nós podemos falar e falar disso sempre, para que enraize no coração. Alguém tem alguma dúvida sobre o nosso culto? Querem lembrar dos elementos?
É a ênfase que a palavra acaba sendo Jesus, né? Essa é a grande coisa no culto reformado. No culto cristão é esse Jesus encarnado. Por isso que ele é a imagem do Deus invisível. Mostra-nos o Pai. Tantas vezes estive com vocês. Então, essa é a razão de não termos outra imagem a não ser o Cristo que está nos céus. Então, em certo sentido, cada um fica livre para imaginar Jesus de alguma forma e, ao mesmo tempo, não fica livre, porque a palavra escrita justamente é o que nos traz de novo à realidade. Mas essa palavra, e eu gostei do cântico que estamos aprendendo, é Jesus encarnado. E isso talvez atinja em cheio aqueles que dizem que somos bibliólatras, né? Que adoramos a Bíblia, né? Vi essa semana isso. Tá, eu não vejo mais porque não tenho mais redes sociais, mas é isso. Tá? É uma agressão, porque é uma falta de compreensão, uma agressão baseada na falta de compreensão. E é tão lindo, eu gosto muito de Hebreus, né? Tendo Deus falado antigamente por profetas, tal, hoje nos fala através do Filho. E é muito sagrado isso que a igreja faz quando se reúne e fala a palavra, né? Quando verbaliza o Cristo, né? É muito sagrado. Por isso, para mim, é muito sagrado o tempo do louvor, mas também da pregação, no qual, em 52 oportunidades ao longo do ano, a gente fala a palavra. O pastor não fala, ele não é a palavra de Deus. Eu fico exasperado quando diz, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Não, meu santo, você não entendeu porcaria nenhuma. Nada entendeu. Deixa, eu vou começar. Não, Mas sério, essa ênfase é sério. importante. No princípio era a palavra. Também traduzimos por verbo, corretamente, tá? No princípio era a palavra. Vamos avançando para o 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Quando nós anunciamos a palavra, anunciamos Cristo. Se estamos usando dessas letras para anunciar outra coisa, nós não estamos anunciando Cristo, ou seja, não estamos anunciando a palavra. Então, é Cristo. Então, nós lemos, mudando aí então na sugestão, para ficar mais enfático, nós lemos Cristo, nós ouvimos Cristo, nós oramos Cristo, nós cantamos Cristo e vemos Cristo. É isso. É isso que nós fazemos no nosso culto, pela palavra que é Cristo. Então, vamos lembrar o que nós anunciamos com o nosso culto, e por isso o completo do culto tem que anunciar Cristo. Lembrem-se, o culto começa com a palavra lida, então a revelação, Deus se revelando a nós. Então, leitura da palavra. Como a igreja responde à revelação? A adoração. Então, a primeira parte do culto é revelação e adoração. Se quiser anotar, se você que está anotando, primeira parte do culto é revelação e adoração. Só que a partir de que nós temos a revelação e revela o nosso Deus e nós adoramos esse Deus, também revela a nós. E nós olhamos para nós, e a segunda parte é contrição e lamento. Nós vamos lamentar por nós mesmos, pelo nosso pecado. Só que jamais poderia terminar aí. A partir de que você olha para si e para os seus pecados, você se lança onde? Em Cristo e no perdão que há em Cristo. Então, nós seguimos para a gratidão pela salvação em Cristo. E dessa gratidão pela salvação em Cristo, nós anunciamos a dependência, uma vida dependente deste Cristo. E a dependência em Cristo é através de súplicas. E aí, nessa dependência de Cristo, a gente segue para a mensagem, onde a gente vai ouvir o sermão, ou seja, a exposição. E aí nós caminhamos para o final, onde nós anunciamos a bênção.
E esse anúncio da bênção também é na palavra. Este é o nosso culto. Este é o formato do nosso culto, que fala sobre a vida cristã. Isso é a sua vida expressa na ordem do culto. Em Cristo, anunciando Cristo. Bom, nesse sentido, então, já passando aí baseado no Pai Nosso, então aspectos ali do Pai Nosso que a gente já viu no livreto de oração, né? Temos diversas ênfases nas orações do domingo. Quais são as ênfases? Adoração, confissão, gratidão e súplica. Isso é muito interessante. Olha a riqueza da oração. Nós precisamos lembrar da riqueza da oração e a profundidade disso. A oração, ela tem ênfases diferentes. Às vezes, uma oração não tem problema, tá? Às vezes, uma oração tem todas as ênfases. Na verdade, a oração do Pai Nosso tem as ênfases. Só que nós também, para trabalhar essas ênfases, fazemos orações de cada uma delas no nosso culto. Então, nós ensinamos dessa forma a igreja a aprofundar sua oração. E ainda, nós falamos várias vezes esse ano, nós temos várias práticas disso, mas vamos lá, pensa você já está entendendo as ênfases da oração, a tal ponto que você consegue fazer uma oração só de adoração? Só de adoração? Você consegue? Ou todas as suas orações tendem à súplica? Eu vou orar, eu vou começar a pedir. É isso. Eu só consigo súplica. Ou você consegue somente exaltar a Deus na sua oração? Você consegue somente exaltar a Deus? É uma pergunta para cada um aqui, responda na sua cabeça. Você consegue uma oração de adoração? Se chamarmos hoje à noite, oração de adoração, você vai começar a falar a Deus e falar, nós pedimos tal coisa, queremos isso, pedimos isso. Amém. Essa é a oração com ênfase de adoração? Não. E tem gente que não consegue adorar em oração. Isso é complicado. Tem gente que não consegue adorar em oração. O contato com Deus se limita a pedir. Isso revela algo sobre como nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Nosso relacionamento é tipo pensão. O nosso é o pai que está separado de casa e a gente só entra em contato com ele para pedir. É esse relacionamento. Então não pode ser só isso, apesar que é um aspecto importante. Então, por isso, oração de adoração, uma oração que você vai enfatizar quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Oração de confissão, que você vai enfatizar o seu lamento perante o Deus Santo. O seu lamento pelas suas ações, pensamentos, a da igreja, dos seus irmãos, você vai confessar ao Deus Santo. Também, oração de gratidão e agradecer o que Deus tem feito por você e pelos seus. Como Deus tem agido hoje, como Deus tem agido na sua vida. Oração de gratidão. E por fim, oração de súplicas também importante, onde você vai suplicar. Nós dependemos de Deus, então nós vamos pedir a Deus, pedir orientação de Deus, pedir que Deus conduza, pedir providência divina, clamar pela provisão divina. E, sem problema algum, ter várias ênfases numa mesma oração. Mas não podemos abandonar nenhuma dessas ênfases, porque são ênfases bíblicas. Então, nós também contamos com reunião de oração, atualmente às quartas-feiras. As mulheres discutiram, deram retorno para mim, falou que preferem manter as quartas-feiras, né, às 20 horas mesmo. Os homens, acho que não discutiram esse tema, ou não repassaram apenas a mim, se preferem manter na quarta-feira às 20 horas. Mas lembremos, as reuniões de orações precisam servir a igreja. Se a igreja acha que serve em outro horário, em outro momento, fazer a reunião de oração,
Façamos em outro momento, estamos aqui para servir. A igreja não a tradição da quarta-feira à noite, tá? Servir pessoas. Então, nós fazemos e aqui na oração nós temos mantido. Só que ao longo de 1 hora, nós temos em média aí 40 a 45 minutos só dessas ênfases de oração. Então tem que gostar muito de orar para vir na oração, tá? Tem. Mas eu não estou acostumado. Vem aqui que um mês você vai estar... É que nem academia. No começo vai dar umas dores aí, um mês você vai estar voando, tá? Então, a aplicação, uma igreja que valoriza o culto dominical. Então, nisso tudo, nós precisamos ser uma igreja que valoriza o culto dominical. Então, se sabemos que Deus toma a iniciativa, é Deus o iniciador do culto, e Ele inicia o culto, a adoração a Ele, através da graça, nos buscando através da graça, nos salvando, nos redimindo e nos trazendo para a adoração através de sua graça. Isso é representado no nosso culto, através de como a Bíblia é lida, através de como a palavra é pregada e, olha que interessante, como a ceia é entregue. Sabe aquela ideia sua? Na verdade, todo mundo vai buscar a ceia? Não, aqui a ceia é levada. É, de alguma forma, representativo também. Não vamos fazer uma super substância profunda, mas deve ensinar que nós recebemos. Nós recebemos. Só isso. Nós não buscamos ativamente, mas nós recebemos da carne e do sangue. Que isso seja também um anúncio do Evangelho. Porém, apesar disso, não é um culto passivo. Prestem atenção, o culto, você não é chamado a passividade no culto. Nós devemos responder a tudo, a toda iniciativa, nós devemos responder com adoração. Então, nós não assistimos passivamente ao culto. Nós não viemos assistir ao culto. Todo mundo é plenamente consciente disso. Nós não viemos assistir ao culto. Se for necessário, é lógico que a gente não quer caçar as bruxas aqui com, você citou essa palavra horrenda. Não, mas tente, se for necessário, eliminar essa palavra assistir, quando se trata ao culto. Vamos lá assistir o culto. Não é assistir, você vem participar do culto. Vamos lá cultuar, vamos servir. Então é ativo. Por mais que a iniciativa divina, existe a atividade humana. É o que falamos da salvação. A salvação é mérito divino, iniciativa divina. Mas a gente, a partir daí, continua morto, continua inerte? Jamais! O poder de Deus se transforma em ação nossa. Ligados à videira, produzimos fruto. Então, nós participamos ativamente do culto. Como? Glorificando a Deus, edificando os irmãos e evangelizando o mundo. Então, no nosso culto, nós precisamos glorificar a Deus. Então, sim, vertical. Também edificamos uns aos outros. sim, horizontal o nosso culto. Pense que você está cultuando também com pessoas, e isso importa, E evangelizamos, nós estamos anunciando, o que estamos anunciando? Ao visitante, ao mundo, ao nos reunir, e hoje mais intensificado ainda, porque a gente publica, por exemplo, a pregação. Então, a gente está anunciando para alguém que oportunamente pode assistir. Então, esse sim assistirá. Mesmo que você é membro da igreja, mesmo que você é um dos ativos aqui na igreja, se você está na sua casa, ligar lá, você vai assistir. Por isso que culto é presencial, tá? Culto é somente presencial. Não adianta, transmite o culto. Vou lembrar mais uma vez, que eu já lembro isso sempre, o irmão está saturado disso. Na pandemia, o que a gente deixou enfático? Não faremos culto
Porque não existe culto à distância. Todas as igrejas colocam culto online. Todas não, né? Várias. Culto online. A gente colocava o quê? Os irmãos lembram? Compartilhamento. Compartilhamento. Por que compartilhamento? Porque a gente enfatizou, façam o culto doméstico. Porque o culto é presencial. Então, reúna a família, ou você sozinho, faça um culto a Deus, leia a palavra de Deus, e depois a gente vai compartilhar com os irmãos para manter algum tipo de comunhão à distância. Podem confrontar isso daí. Nós fizemos assim, compartilhamento. Não teve uma ceia, não teve um batismo online, não teve culto online. Então, o culto é presencial, por isso é muito importante a presença. Por isso, todos vocês aqui juntos, como corpo, têm muita importância. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, irmãos, quanto mais consciente da palavra de Deus e mais levado pelo Espírito Santo a isso, multiplique. Que a palavra transborde para outros, a instrução, o conselho, o louvor, os cânticos, a gratidão transborde de você a outros. E quando começar a transbordar de todos, imagine o culto. É esse o culto que Deus deseja. Então, nas palavras de Matt Merker, a adoração comunitária é o prenúncio da nova criação, em que os membros do povo de Deus serão para sempre ministros uns dos outros, no amor perfeito. Em cada elemento do culto, preparamos uns aos outros para a eternidade. O culto é uma celebração do que há de vir plenamente. O culto é um prenúncio dos céus. E por isso, irmãos, e aí fica o alerta gigantesco, o culto como prenúncio dos céus. Quem de vocês quer ter tédio nos céus? Quem de vocês não quer permanecer no céu, mas dá uma escapada no meio dos céus? Então, o culto é para nós estarmos aqui prenunciando a era vindoura e não passeando. É incrível como em 1h30 nós queremos tanto ir ao banheiro, ir verificar algo. Eu acho que o meu gato acabou de miar no tom si bemol. E eu preciso verificar. No meio do culto, ou seja, essa pessoa está olhando como é os céus e diz, eu não estou gostando de como é isso aqui, está muito tedioso os céus. Entenda o que sua alma prefere. Entenda o que sua alma prefere. Então, cuide para amar o culto. Entenda, porque o valor da palavra de Deus sendo anunciada no culto deve cativar o seu coração. E deixar apenas para emergências, porque ninguém aqui também quer matar ninguém por nada. Mas emergências ou necessidades. Tem gente que sai porque precisa sair, tá, gente? Às vezes com o coração aqui, mas precisa por alguns outros serviços. Não estamos falando disso. Mas pessoas que estão distraídas ao anunciar coisas tão sublimes. Precisamos disso. E por que as crianças saem? Temos aula adaptada na IBD, estão lá em aula adaptada na IBD e também no culto. Porém, permanecem na maior parte do culto, e é importante isso. É importante ter as crianças na maior parte do culto conosco. Só tirar, basicamente a nossa ideia vai começar essa aula aqui, vai lá, porque eles têm aula. Vai começar o sermão, vai lá, com aulas adaptadas. Então é o sermão adaptado para crianças. Não é levar para brincadeiras de gincana e diversão, porque aí quando ele chegar aqui, eles vão aguentar um sermão quando? Nunca. Tem que ir aprendendo para quando estiver apto para ouvir, estar conosco. Então, é lógico que eles estando a maior parte do culto aqui, tem desafios. Tem desafio. Ninguém está falando que vai ser facinho. Olha, lotado de crianças aqui vai ser tranquilo. Olha assim, tem nem vergonha na cara. Porque eles vão andar, eles vão conversar, eles vão... E a gente precisa ensinar.
Não é deixar, nossa, olha que bruto, deixa lá intocado na sua não educação de culto. É educar no culto, só que com amor. Se não tiver amor, nem vai. Se não tiver com o coração transbordante de alegria que eles estão no culto, não tome atitude, deixe com o outro, tá? Combinadinho? É só quem realmente está transbordante de graça pode orientá-los, conduzi-los. E aí vai ter, eles vão se acostumar, a gente vai se acostumar a eles, então a gente pede paciência aí para todo mundo, nos demais momentos de culto. Então, eles vão aprender por imitação a cantar os hinos. No nosso caso, já dá para mudar, que a gente pode imitá-los também ao cantar os hinos. Ouvir as leituras e orar em comunidade. É isso que nós estamos ensinando em culto a eles por estarem aqui, até eles estarem aptos para o sermão e o culto integral. Então, vemos em Êxodo 12, 26, 27 ali, um trechinho só. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então, haverá o despertamento dele para os elementos de culto e você estará com portas abertas para educar e ensinar seus filhos. Não falte nos cultos. Quantas faltas? Entenda que a natureza da igreja é a reunião. Reunir-se para adorar é o que é a igreja, é o que é a eclésia. Então, precisamos perseverar juntos e no mesmo lugar. Quando faltarmos ao culto por negligência, não estou falando por outras coisas, por negligência, desonramos a essência do que significa ser igreja. E vamos ler a uma só voz Hebreus 10, 25? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, a igreja precisa de cada um dos membros. Nós precisamos, eu preciso. Nós precisamos nos exortar, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos anunciar o Evangelho juntos também no domingo à noite. Então, nós definimos a noite, né? Pode ser outro momento do domingo, mas se nós definimos o nosso culto domingo à noite, todos devem estar, porque esse é o âmago, o centro do que é igreja. É daí que vão fluir todas as outras vertentes do que é ser igreja. Então, conceito. Os irmãos podem ler a uma só voz o conceito. A igreja se reúne no dia do Senhor para glorificar a Deus, edificar os santos e evangelizar o mundo. E a aplicação disso? Amém. Valorizemos o culto e nos reunamos no dia do Senhor para glorificar a Deus, edificar os santos e evangelizar o mundo. Vamos orar?